Uma outra forma de expressar futuro em inglês é usar o be going to, né? O verbo to be mais o going to. Só que dessa vez, né, a gente viu que o will ele expressa ações, né, espontâneas, reações a alguma coisa que aconteceu naquele momento. Diferente do will, o going to ele expressa planos ou intenções de se fazer alguma coisa. Então, se eu tenho, né, se alguém pergunta para você, Why did you buy this paint? Por que você comprou essa tinta? Então, posso responder, I'm going to paint my bedroom tomorrow. Né? Eu vou pintar o meu quarto amanhã. Se eu já comprei a tinta, é porque eu já planejei aquilo, eu tenho a intenção realmente de fazer isso amanhã. Então, não é uma coisa espontânea, né, que eu pensei na hora. Eu já estou planejando fazer isso, por isso que eu digo I'm going to paint, eu vou pintar. Um outro exemplo, I'm going to eat less to try to lose weight. Eu vou comer menos para tentar perder peso. Isso é uma intenção minha, é um plano que eu tenho na minha cabeça, pretendo seguir. Então, vejo, né, o contraste, né, do uso do will, mas, né, uma fala mais espontânea, uma resposta, né, naquele momento, e o going to expressando planos e intenções. Vamos ver um pouquinho mais da estrutura do going to, né, como a gente usa ele, né, como forma uma frase com going to. De novo, sujeito, usa o verbo to be. Lembrem que o verbo to be, né, ele muda de acordo com a pessoa. Eu tenho I am, you are, he is, she is, we are, they are. Então, o sujeito mais o verbo to be, going to, e o verbo principal na forma básica, né, sem nenhum acréscimo. Então, um exemplo, he is going to visit us next week. He is, ele vai, he is going to, ele vai nos visitar next week, na semana que vem. Para fazer a interrogativa, é só inverter a posição do verbo to be com o sujeito, né? Então o verbo to be vai para frente. Is he going to visit us next week? Ele vai nos visitar na semana que vem? E na negativa, só acrescentar a partícula not, so no, he isn't. Lembrando que isn't é a abreviação de is mais o not. Ok, mas tem algumas situações em que o will e o going to podem ser usados com o mesmo sentido, né? Não precisa escolher entre um e outro. Então, um desses casos que eu posso usar tanto o will quanto o going to é quando eu faço previsão, né? Quando eu imagino como vai ser alguma coisa no futuro. Então, se eu digo, por exemplo, se eu imagino como vai estar o tempo amanhã, né? Se vai estar chuvoso, se vai estar nublado, se vai estar ensolarado, é uma previsão minha, como eu imagino que vai ser. Eu posso usar tanto o will quanto o going to. Então, nesses exemplos, eu tenho um exemplo com as duas estruturas. It will be cloudy tomorrow. Então, vai estar nublado amanhã, que eu acho. Ou então, mesmo até a previsão, né, pode anunciar It will be cloudy tomorrow. Mas também posso dizer It is going to be cloudy tomorrow. Vai estar nublado amanhã. O sentido é o mesmo e, na verdade, né, usar um ou outro não afeta o sentido nesse caso. Cuidado que se eu tenho alguma evidência tipo clara, física de que algo vai acontecer, é melhor usar o going to, né? Por exemplo, eu vou sair de casa, eu olho para o céu e vejo que está, né, aquele monte de nuvem preta, um vento. Então, é uma evidência clara de que deve chover. Então, nesse caso, é melhor usar o going to, né? Então, se eu digo, por exemplo, look at the sky, né? Olha esse céu, it is going to rain, vai chover. Né? É uma previsão, só que eu tenho evidência clara, né? Então acaba sendo melhor usar o going to, que é como se fosse, né, planejado aquilo. Bom, eu disse, né, posso usar tanto um quanto o outro, só que o going to é um pouco evitado nas escritas formais. Então talvez numa notícia ou, sei lá, você vai ler um texto acadêmico, mesmo que eu tenha uma previsão e possa usar tanto o will e o going to é evitado nessa escrita mais formal. Então, para substituir, eu posso usar o will, né? Então, nesse exemplo, I'm going to discuss the results of this research. Eu vou discutir os resultados dessa pesquisa. Você vê que é um texto mais, né, formal, um texto acadêmico, né? Vou discutir resultados, pesquisa. Então, usar o going to não seria muito adequado. Então, nesse caso, eu posso trocar pelo will, né, que é quase sinônimo, I will discuss, ou eu posso usar um outro verbo que é o intend. I intend to discuss, né? Eu pretendo discutir os resultados, né? Então, mais uma vez, numa fala informal, ou mesmo num texto informal, não faz diferença usar o will e going to nesse caso, né? De anunciar alguma coisa, de fazer previsão. Só cuidado com o going to
nas formas mais formais de escrita. Okay? Vamos lembrar também que os tempos presentes, o simple present e o present progressive, também podem ser usados para expressar futuro. Né? Vamos lembrar então, o simple present, ele pode expressar futuro no caso de ser um evento já programado, com um horário fixo, definido, que não vai mudar. Então, por exemplo, todo dia o museu abre às 10 horas. Então, se alguém te pergunta, que hora que o museu abre amanhã? The museum opens at 10. Né? Quer dizer, o museu abre, o museu vai abrir às 10 horas. Então, ela perguntou amanhã, seria futuro, só que como é um horário fixo, né, definido, posso usar o simple present nesse caso. E o present progressive pode usar para expressar eventos futuros, se eles já estiverem planejados e se for no futuro mais próximo também. Né? Então, se eu digo, my wife is seeing Dr. North next Tuesday. Quer dizer, né, a minha mulher vai consultar, vai visitar, né, o médico North, né, do Dr. North, na terça que vem, next Tuesday. Então, já é um evento programado e está no futuro próximo. Então, nesse caso, eu posso usar o present progressive. Né? Então, você viu que eu tenho várias formas de expressar futuro. Will, going to, simple present, present progressive. Só que cada caso tem, né, uma forma que é melhor de ser usada. Bom, vamos ver alguns exemplos de uso de futuro, né, dentro de textos de vestibular. O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é FUVEST, do vestibular de 2014, que a gente estava falando sobre uma iniciativa que é o Plastic Bank, para reciclar e reutilizar plástico. A pergunta que a FUVEST fazia é que resultados o Plastic Bank espera obter. Então, ele espera obter alguma coisa, quer dizer que eles estão fazendo previsões, né, de como isso vai funcionar e quais resultados vão ser obtidos. Previsão, a gente sabe que pode usar will, going to. Mas como isso provavelmente foi uma notícia vinculada em algum jornal ou coisa do tipo, a gente sabe que o going to não é a forma mais, né, adequada. Então, a gente vai ver o will. Olha, na primeira frase a gente já tem, né, the plastic bank is a business, né, esse banco de plástico que a gente criou é um negócio. It will generate profit by selling on the plastic it recycles. Então, eles esperam, né, que isso vai gerar, né, um lucro pela venda do plástico que eles reciclarem. Né? Então, it will generate, é uma expectativa, é uma previsão. Se vocês correrem um pouco mais o texto, né, desculpa, ainda na mesma frase, but the founders seem confident that it will have a positive social impact too. Então, eles também esperam que it will have, que isso também vai ter um impact positive, né, um impacto positivo, um impacto social na sociedade também. Né? Então, o will, mais para baixo a gente também tem de novo, will increase its value, vai aumentar o valor, né, de consumo, enfim, né, o texto, então, todo é baseado em previsões de como esse Plastic Bank vai funcionar, então a gente vê que o will é usado em várias partes dele. E os resultados que espera obter é, né, a geração de lucro e um impacto positivo, né, na sociedade, certo? Viu? Então, a gente usou o will porque era um texto um pouco mais formal. Já na Unicamp Vestibular de 2013, a gente tem uma tirinha. Tirinha, geralmente, né, a gente retrata discurso, né, uma fala entre dois personagens, e uma fala mais informal. Então, reparem que no quadrinho a gente tem o going to. Nesse caso, tudo bem, ele está em escrita porque retrata uma escrita, né, informal. E também a pergunta da Unicamp é o que o Calvin, o menino da tirinha acima, pretende fazer quando crescer? Olha ali, ele pretende fazer isso, quer dizer que é um plano. Plano, a gente já sabe que a melhor forma de futuro para expressar planos e intenções é o próprio going to. Então, lá no primeiro quadrinho a gente tinha when I grow up, I'm not going to read the newspaper, né? Eu não vou ler o jornal. And I'm not going to follow complex issues. Eu não vou, né, ficar seguindo, me preocupando com coisas complexas. And I'm not going to vote. E eu não vou votar. Então, isso já é um plano, é uma intenção dele. A gente usa o to be, going to. Certo? Então, essa foi a nossa aula sobre futuro. Se você tiver alguma questão, é só enviar a sua dúvida. Continuem ligados no canal e até a próxima.